Como uma civilização que dominou o mundo conhecido por séculos, que moldou a lei, a arquitetura, a engenharia e a própria linguagem de uma forma tão profunda que seu eco ainda ressoa em nossos dias, pôde ruir. Roma, a cidade eterna, um império que parecia indestrutível, sucumbiu a um processo complexo e multifacetado, não a um evento único e cataclísmico. A imagem de sua grandiosidade contrasta violentamente com a realidade de sua desintegração. Um paradoxo histórico que continua a fascinar e intrigar estudiosos e curiosos por igual. A queda de Roma não foi um simples colapso, mas uma lenta e dolorosa transformação que se estendeu por séculos. Não houve um botão de desligar que apagou o império da noite para o dia. Em vez disso, uma série de fatores interligados, internos e externos, corroeu suas fundações, enfraquecendo-o até que não pudesse mais suportar o peso de sua própria magnitude. Entender esse processo é mais do que uma mera curiosidade histórica. É uma chave para desvendar as complexidades de ascensão e declínio de qualquer grande poder, inclusive os de hoje. O que podemos aprender com os erros e acertos de Roma? Suas lições são atemporais, oferecendo um espelho para os desafios que as sociedades modernas enfrentam. O legado romano é inegável e onipresente. Da estrutura legal que ainda informa nossos códigos civis, passando pelas estradas e aquedutos que testemunham uma engenharia revolucionária, até as raízes latinas presentes em tantas línguas ocidentais, Roma nos legou os alicerces de grande parte da nossa civilização. Ignorar sua história é ignorar uma parte fundamental de quem somos. Por isso, a pergunta sobre sua queda não é apenas acadêmica, mas profundamente relevante. Ela nos força a questionar a resiliência das instituições, a fragilidade do poder e a inevitabilidade da mudança. É crucial desmistificar a ideia de uma queda súbita e catastrófica. O ano de 476 Saulares de Cristo, frequentemente citado como o fim do Império Romano do Ocidente, com a deposição do último imperador, Rômulo Augusto, por Odoacro, é mais um marco simbólico do que o ponto final de uma era. Na verdade, foi um processo gradual de declínio, fragmentação e adaptação que começou muito antes, talvez já no século III do Anticristo, e que culminou na formação de um novo mosaico de reinos e culturas na Europa Ocidental. Os historiadores apontam para uma multiplicidade de causas, raramente isoladas. Fatores econômicos, como a inflação galopante e a desvalorização da moeda. Problemas sociais, incluindo a crescente disparidade entre ricos e pobres e a dependência excessiva de escravos. Questões políticas, como a instabilidade na sucessão imperial e a corrupção endêmica. E, claro, as pressões externas das chamadas invasões bárbaras. Todos contribuíram para o enfraquecimento progressivo do império. Não foi um único golpe de martelo, mas múltiplos ataques de formigas que, juntas, desmantelaram a estrutura maciça. Vamos explorar essa linha do tempo, desde o auge de sua glória, quando Roma parecia invencível, até os momentos cruciais de seu declínio, entendendo como esses elementos se entrelaçaram para selar o destino do Império Romano do Ocidente. Prepare-se para uma jornada através de séculos de história, onde a grandiosidade e a decadência caminham lado a lado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. As rachaduras na fundação romana começaram a se aprofundar dramaticamente no que hoje conhecemos como a crise do século III, um período de quase 50 anos que abalou as estruturas do império até seus alicerces. Imagine um império vasto, com fronteiras extensas e a necessidade de um líder forte e estável. Agora imagine que, em apenas 50 anos, Roma teve mais de 20 imperadores legítimos, sem contar os usurpadores e pretendentes. Essa era a realidade da anarquia militar, onde generais ambiciosos e legiões leais a eles se engajavam em uma sucessão interminável de golpes e guerras civis. A lealdade era volátil, a estabilidade, um sonho distante. Cada novo imperador subia ao poder pela força das armas, não pela legitimidade dinástica, e sua primeira tarefa era consolidar-se contra o próximo rival. Essa instabilidade política teve um custo exorbitante. Para financiar as constantes campanhas militares e comprar a lealdade dos soldados,
os imperadores recorreram à desvalorização da moeda em uma escala sem precedentes. Moedas de prata eram cunhadas com cada vez menos prata, resultando em uma inflação galopante que corroía o poder de compra e desorganizava a economia. Os impostos se tornaram esmagadores, sufocando o comércio e a agricultura. As cidades, antes centros vibrantes de atividade econômica, começaram a encolher à medida que a população buscava refúgio e autossuficiência no campo. A riqueza que sustentava o império estava se evaporando e a confiança no governo central desmoronando. Simultaneamente, as pressões externas se intensificavam. Nas fronteiras, povos como os germanos, godos e mais tarde os hunos, percebendo a fraqueza romana, aumentavam seus ataques. Não eram apenas invasões esporádicas, eram migrações em massa, impulsionadas por suas próprias necessidades e pela percepção de uma oportunidade. O exército romano, antes uma máquina de guerra imparável, estava agora disperso, lutando em múltiplas frentes internas e externas, e frequentemente exausto e mal pago. Além da crise imediata do século III, problemas estruturais e sociais mais profundos corroíam o império. A vastidão territorial de Roma, antes sua maior força, tornou-se um fardo. Administrar e defender um império que se estendia da Bretanha ao Egito era uma tarefa hercúlea. As comunicações eram lentas, a burocracia inchada e ineficiente. A corrupção, um mal crônico, proliferava em todos os níveis do governo, desviando recursos e minando a fé no sistema. A sociedade romana também exibia rachaduras profundas. A disparidade entre a elite rica, que vivia em luxo opulento, e a vasta maioria da plebe, que enfrentava pobreza e insegurança, era gritante. Essa divisão gerava ressentimento e enfraquecia a coesão social. A dependência excessiva de escravos na agricultura e em outras indústrias, embora economicamente viável a curto prazo, inibiu a inovação tecnológica e aprimorou uma estrutura social rígida que desfavorecia o trabalho livre. Em meio a essa turbulência, uma nova religião ganhava força: o cristianismo. Inicialmente perseguido, o cristianismo oferecia uma promessa de igualdade e salvação que ressoava com muitos, especialmente os desfavorecidos. Sua ascensão representou uma mudança profunda nos valores e na cosmovisão romana, desafiando o politeísmo tradicional e a divinização dos imperadores. Embora tenha sido eventualmente adotado como religião oficial do império, sua ascensão inicial e a resistência de muitos romanos tradicionais geraram tensões sociais e culturais significativas. As chamadas invasões bárbaras foram mais do que simples incursões. Foram um catalisador final para a transformação do Ocidente. Em 410 de Arsto, os visigodos, liderados por Alarico, marcharam sobre Roma e a saquearam. Este evento, embora a cidade já não fosse a capital do império, foi um choque psicológico imenso para o mundo romano. A cidade eterna, que não havia sido invadida em séculos, caiu. Foi um sinal inequívoco de que as defesas do império estavam falhando. Mais tarde, os hunos, sob a liderança aterrorizante de Átila, o flagelo de Deus, espalharam o terror pela Europa, empurrando outros povos bárbaros para dentro das fronteiras romanas na busca por segurança. Curiosamente, muitos desses bárbaros não eram inimigos implacáveis. Vários já estavam romanizados, serviam no exército romano como federados e até ocupavam posições de poder. Eles não necessariamente buscavam destruir Roma, mas sim encontrar um lugar dentro de suas fronteiras, um lugar que o império enfraquecido não conseguia mais negar. Essas interações complexas, de conflito, migração e assimilação, redefiniriam para sempre o mapa político e cultural da Europa. Apesar de todos esses eventos dramáticos, o ano 466 do Março de Augusto é frequentemente citado como o marco simbólico do fim do Império Romano do Ocidente. Naquele ano fatídico, o último imperador romano do Ocidente, o jovem Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um chefe germânico. Odoacro não se autoproclamou imperador. Em vez disso, enviou as insígnias imperiais para o imperador do Império Romano do Oriente, Zenão em Constantinopla, declarando efetivamente que não havia mais necessidade de um imperador no Ocidente.
Este não foi um evento particularmente violento ou sangrento, mas sua importância simbólica é imensa. Não foi a queda de uma cidade, mas a abdicação de uma autoridade, o último suspiro de uma instituição que havia governado por séculos. A vida cotidiana para muitos romanos pode não ter mudado drasticamente no dia seguinte, mas o epicentro do poder havia se deslocado irreversivelmente. É crucial entender que a queda do Império Romano do Ocidente não significou o fim de toda a herança romana, nem o colapso completo da civilização. O Império Romano do Oriente, mais tarde conhecido como Império Bizantino, continuou a prosperar por mais 1000 anos, preservando muitas das tradições, leis e conhecimentos romanos. Sua capital, Constantinopla, permaneceu um farol de cultura e poder, um elo vital entre o mundo antigo e o medieval. No entanto, para o Ocidente, a deposição de Rômulo Augusto marcou o início de uma nova era, um período de fragmentação política e transformação social. O mundo pós-romano no Ocidente foi caracterizado pelo surgimento de diversos reinos bárbaros, cada um com suas próprias leis, costumes e ambições. Vândalos no norte da África, visigodos na Espanha, ostrogodos na Itália, francos na Gália, a paisagem política da Europa Ocidental tornou-se um mosaico de novos poderes. Este período viu um declínio urbano significativo, com muitas cidades romanas encolhendo e um retrocesso econômico à medida que as rotas comerciais se tornavam mais perigosas e a infraestrutura romana se deteriorava. O conhecimento e a cultura, antes florescentes, também sofreram, com a alfabetização diminuindo e o estudo das artes liberais se tornando menos comum. Nesse cenário de mudança, a Igreja Cristã emergiu como a principal instituição unificadora e guardiã do conhecimento. Mosteiros e bispados se tornaram centros de aprendizado, onde manuscritos antigos eram copiados e preservados, e a fé cristã oferecia um senso de comunidade e propósito em meio à incerteza. A Idade Média, que se seguiu à queda de Roma, foi, portanto, um resultado direto dessa transformação. Não foi um vazio cultural, mas um período de reconfiguração, onde as sementes da Europa moderna foram plantadas nas ruínas do Império. A complexidade da queda de Roma nos oferece lições valiosas que ressoam até hoje. Ela nos mostra que mesmo os impérios mais poderosos não são imunes a ciclos de ascensão e queda. A história de Roma nos ensina sobre a fragilidade da coesão social diante da desigualdade, a importância da adaptabilidade em face de mudanças externas e a necessidade de uma governança eficaz e justa para sustentar qualquer grande estrutura. Não foi um colapso simples, mas uma metamorfose, um processo que durou séculos e que, ao invés de ser um fracasso total, deu origem a um novo mundo. As sementes da lei, da administração e da cultura romanas não desapareceram. Foram absorvidas, adaptadas e transformadas, influenciando profundamente as nações que surgiriam. A queda de Roma não é apenas uma história antiga. É um espelho para os desafios que as sociedades enfrentam hoje. Ela nos convida a refletir sobre a resiliência das instituições, a dinâmica entre poder e povo e a inevitabilidade da mudança. Que lições podemos extrair para o nosso tempo? Como podemos evitar os erros de Roma e construir sociedades mais duradouras? A história do Império Romano, em toda a sua glória e sua eventual desintegração, permanece um testamento da complexidade da civilização humana e uma fonte inesgotável de aprendizado. Encorajo vocês a pesquisarem mais, a lerem os historiadores e a formarem suas próprias conclusões sobre este fascinante capítulo da história.